Páscoa para você. Não tem nada a ver com coelho, e muito menos que põe ovo e que é de chocolate. Se você quer comer chocolate, cadê Yasmin? Yasmin, Gabi, Manu e a Duda estão vendendo muito gostoso, mas não tem nada a ver com a Páscoa. Nossa Páscoa é outra e eu desejo para você uma feliz Páscoa. Pastor, eu pensei que as crianças fossem dançar com um arquinho de coelho, de olhos vermelhos e pelos branquinhos. Não. Nossa Páscoa é outra. Abra sua Bíblia. Evangelho de Marcos, capítulo 14. A Páscoa é uma festa bíblica, cristã. De muitas festas bíblicas, ela continua sendo ainda celebrada, tanto no mundo todo como em Israel pelos judeus. A celebração deles da Páscoa tem um outro sentido. Fala de libertação do Egito, onde por 430 anos eles ficaram cativos, sendo oprimidos dentro do Egito, e quando foram libertos, depois das 10 pragas, eles experimentaram da liberdade, porque o Senhor dá uma ordem dizendo: olha, vocês vão matar um cordeiro e vocês vão aspergir o sangue nos umbrais da porta, e o anjo da morte ele vai passar. Por isso Páscoa significa passagem. Os judeus chamam de Pessa, ou seja, passar por cima. Aonde o anjo da morte passava e ele olhava, vinha a marca do sangue, aquele anjo da morte passava por cima, mas o anjo do Senhor entrava e ficava naquela casa. Eu quero declarar que o anjo do Senhor vai entrar na sua casa. Eu não sei se na sua família tem a tradição de fazer aquele almoço do domingo da Páscoa. Se tiver aquela tradição de fazer aquele arroz, o feijão e o ovo, você glorifica a Deus da mesma forma. E entenda que o Cordeiro de Deus, ele já foi morto, e o sangue dele está sobre sua família, sobre sua casa, sobre a sua vida. E eu quero, aproveitando esse feriado da celebração cristã da Páscoa, eu quero narrar o que antecedeu. Na sexta-feira, antes de Jesus ser pregado, dias antes, ele celebra a última ceia com os discípulos. Ele manda os discípulos entrarem na cidade e dá uma ordem: olha, vocês vão ter um sinal. Vocês vão ver um homem carregando um cântaro sobre a cabeça, porque era uma tarefa feminina pegar o cântaro, colocar na cabeça, ir até a fonte de água, colher água e abastecer a casa. E Jesus diz para os discípulos: olha, vocês vão entrar na cidade, e quando vocês entrarem, vocês vão ver um homem carregando um cântaro. É algo que não é normal acontecer. E vocês vão perguntar a esse homem: onde está a casa para a gente preparar a Páscoa do Senhor? E eles encontram João Marcos, e eles entram na casa de João Marcos. É o segundo andar, é o segundo pavimento da casa. E ali os discípulos preparam a ceia da Páscoa, e eles celebram o último momento junto com Jesus. O texto diz que logo após Jesus cear com eles, é a única vez que mostra na Bíblia Jesus cantando um hino. Diz que eles saem cantando o hino, e Jesus vai para esse lugar chamado Getsêmani. Era um jardim, um horto, onde Jesus costumeiramente ia com os discípulos para orar.
E o tema dessa mensagem hoje é: até onde você suporta? Até onde você tem suportado? E eu acordei hoje com essa palavra no meu coração. E coloquei o meu celular para despertar, e antes do celular despertar, eu senti falta dessa mulher na cama. Falei, cadê Cristiane? E aí despertei e fiquei na cama pensando, e me veio essa pergunta: até onde a gente está disposto a suportar? E eu quero lhe fazer essa pergunta hoje: até onde você está disposto a suportar por amor a Jesus? Porque a Bíblia Sagrada diz: o amor tudo crê, tudo sofre, tudo espera, tudo suporta, sustenta. E a Bíblia diz que o amor nunca acaba. E eu quero perguntar a você: até onde o teu amor por Jesus vai? Porque a gente vive dias hoje de um amor superficial, artificial, raso, de um amor entre aspas. Porque será que nós estaríamos dispostos a suportar, até se fosse possível, a morte por causa do Senhor? E esse texto, logo pela manhã, mexeu muito comigo. Deus falou muito ao meu coração. E eu queria que também falasse muito ao seu coração nessa manhã de hoje, você que está aqui. O versículo 32 do capítulo 14 do Evangelho de Marcos vai dizer: então foram a um lugar chamado Getsêmani. E ali, chegados, disse Jesus aos seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou orar. Escuta, era uma ação que se repetia sempre. Era algo que Jesus fazia costumeiramente. Jesus levava os discípulos para esse jardim, e a intenção de Jesus de levá-los ao jardim era justamente de orar, era justamente de ter esse momento de oração. Deus me deu o privilégio de ir algumas vezes a esse lugar. Não posso afirmar que é o mesmo lugar que Jesus estava, mas era a mesma localidade. E nesse local que eu fui algumas vezes, é repleto de árvores de oliveira. Algumas são árvores milenares, árvores de muitos anos de história. Mas tinha uma lá em especial. E essa manhã Deus foi me lembrando de algumas coisas. Eu estava vivendo um momento assim muito decisivo, um momento de tomada de decisões, um momento que eu precisava decidir algumas coisas na minha vida. E eu lembro que eu agarrei uma oliveira dessa, a gente teve um momento de adoração, e o meu pastor falou: olha, agora cada um vai ter o seu momento com Deus, seu a sós com Deus. E eu fui procurando um canto para mim orar, e cada lugar que eu ia já tinha um pastor orando com seus pedidos da igreja, e clamavam, alguns faziam vídeo: olha, eu estou aqui em Israel, e etc, aquela coisa toda. E eu vi uma árvore, uma oliveira, eu falei: esse vai ser o meu lugar. E eu lembro que eu agarrei aquela árvore e eu chorava tanto. Eu chorava, e eu derramava minha alma perante o Senhor, porque eu precisava tomar algumas decisões muito importantes na minha vida. E eu fiz uma oração aquele dia. Eu falei: Deus, eu preciso de uma resposta do Senhor para esse fim. Eu preciso de uma resposta do Senhor para esse tempo. Eu preciso ouvir a Tua voz agora, Senhor. Eu não posso sair desse lugar sem ouvir a Tua voz. E chorei, fiquei ali um tempo, eu fiquei ali bastante tempo. E foi dado o sinal que a gente precisava se reunir, pois a gente tinha que partir para um outro destino. E aí eu deixei o meu local de oração e estava me dirigindo. E no meio de um caminho, um pastor pôs a mão no meu peito e falou: aquele projeto seu de oração, Deus mandou eu te dar um sinal. E sacou uma nota de $, e falou: Deus mandou dizer para você que é para você seguir em frente, e mandou lhe semear esse valor na sua vida.
Cara, eu desabei de chorar aquele dia, porque Deus, eu tinha acabado de orar e não tinha ninguém perto me ouvindo. E eu não fiz uma oração onde eu gritei, falei, Deus, me dá um sinal. Não, eu falava comigo mesmo, agarrado naquela árvore, orando, falando, Deus, eu preciso de uma resposta hoje. Porque essa resposta hoje vai me fazer perpetuar a minha decisão até o final. E eu quero perguntar para você, até onde você está disposto a suportar por amor a Jesus? Pergunta para o seu vizinho, até onde você está disposto a suportar por amor a Jesus? Versículo 33 diz, levando consigo Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. E lhes disse, a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. E adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava, para que, se possível, lhe fosse poupada aquela hora. E dizia, Abba Pai, tudo te é possível. Passa de mim esse cálice. Contudo, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Voltando-se, achou-os dormindo e disse para o Pedro, Simão, tu dormes? Não podes vigiar nem uma hora. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne, ela é fraca. Retirando-se de novo, orou, repetindo as mesmas palavras. E voltando, os achou outra vez dormindo, porque os olhos estavam pesados e não sabia o que lhe responder. E veio pela terceira vez e lhe disse, ainda dormis e repousais? Basta, chegou a hora. O Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. E levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Esse foi um dos últimos momentos que Jesus teve com os discípulos. Segundo algumas pessoas, segundo alguns estudos e alguns relatos, dizem que o homem, no final da sua vida, parece que ele consegue sintetizar e ele consegue falar as coisas mais preciosas que ele tem a falar. E eu entendo que Jesus estava nos últimos momentos e ele chama os discípulos para um lugar que eles estavam acostumados a ir, um lugar de oração. Mas nesse lugar que eles estavam acostumados a ir, Jesus ainda separa 3, que eram os mais próximos, mais chegados, e diz, vem aqui comigo. E se retira um pouco mais. Jesus leva os 12 para o lugar onde era o jardim, estavam os 12. Mas ele separa 3 e diz, olha, vem mais perto aqui. Porque o texto diz assim, a minha alma está profundamente triste até a morte. Eu não sei se você já experimentou de ter a alma triste até a morte. Jesus estava sentindo a agonia pelo meu pecado e pelo seu pecado. Jesus estava começando a sentir a dor pelo meu e pelo teu pecado. Ele estava começando a sentir o peso que ele tinha que carregar para a minha vida e a sua ser livre. Ele estava sentindo um peso tão grande que o autor de Lucas como médico, ele vai relatar, é o único que relata isso. Diz que Jesus, ele separa os 3 e diz, olha, vigia comigo em oração. Só que ele dá mais uma distância dos 3 e ele vai orar, e na oração dele ele diz, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Mas ele não para aí, ele diz assim, mas que seja feita a tua vontade. E eu quero dizer para você, a primeira coisa que eu quero que fique marcado na sua vida nessa manhã de hoje, é que até onde você está disposto a ir por amar a Jesus, é até onde, sabe, o seu amor vai sustentar isso. É até onde a tua obediência ao Senhor, ela permanecer. Jesus diz assim, olha, a minha vontade é não beber desse cálice, mas que seja feita a tua.
Sabe, a gente está vivendo dias de uma geração, dias de, tempos e estações onde as pessoas, elas estão mais preocupadas, elas estão ávidas em relação a terem as suas necessidades supridas, do que pensar o que Deus está pensando ao meu respeito, o que Deus pensa ao meu respeito, o que Deus acha ao meu respeito, qual é a minha resposta que eu tenho que dar para Deus. Sabe, eu quero dizer para você, em nome de Jesus, meu irmão, nessa manhã de hoje, que essa casa seja a casa onde a gente entra nesse lugar. Pastor, o senhor está falando de super-herói? Não estou falando de super-herói. Eu estou falando de gente que, de fato e de verdade, experimentou do novo nascimento em Cristo Jesus. Porque aquele que é nascido de novo, a Bíblia diz, querido, que se você nasceu de novo, você tem uma nova vida, uma nova natureza, uma nova criação está dentro de você. As coisas antigas e velhas já passaram, e eis que tudo, não é algumas coisas se fez novo, mas é tudo se fez novo. Sabe, eu quero compartilhar com você, e Deus foi me dando essa manhã, pessoas que padeceram, sofreram por causa do amor que tinham por Deus. E a gente passou sexta-feira, e a sexta-feira é conhecido como a sexta-feira da paixão, ou a paixão de Cristo. E só alguém apaixonado consegue suportar. Só alguém que está enamorado consegue suportar tempo, consegue suportar aflições, consegue suportar doença, consegue suportar perseguições, consegue suportar escassez, consegue suportar, ventos adversos, contrários, só quando nós amamos a Jesus de verdade. E o nosso amor por Jesus não está condicionado àquilo que Ele pode nos dar, mas o amor está condicionado àquilo que Ele já fez pela nossa vida. Escuta, eu não amo a Jesus porque Ele vai me dar uma casa melhor. Eu não amo a Jesus porque Ele vai me dar um carro mais novo. Eu não amo a Jesus porque Ele vai me dar uma igreja maior, porque Ele vai me dar microfones novos, porque Ele vai me dar dinheiro na minha conta, porque Ele vai me dar uma roupa nova, porque Ele vai me dar isso, vai me dar aquilo. Não, nós precisamos amar a Jesus pelo que Ele já nos deu. A maior manifestação do amor foi revelada lá na cruz do Calvário. Ele pagou o meu preço, Ele pagou o teu preço, Ele pagou a minha dívida, Ele pagou a sua dívida. É a maior manifestação de amor que a humanidade já viu. É por isso que eu preciso permanecer. Até onde a gente está disposto a permanecer por amar a Jesus? Até onde, irmãos? A gente vê muitas pessoas hoje fraquejando na fé. Eu fico a pensar comigo mesmo, cara, como pode? Se Jesus fez tudo isso por mim, como eu posso negociar isso por causa das minhas emoções, por causa de algumas situações que eu passo, por causa de algumas situações que ainda não se encaixaram na minha vida? Como eu posso virar as minhas costas para Jesus? E tem gente que diz assim: não, eu não estou virando as costas para Jesus, não, eu apenas não estou mais congregando, eu apenas não estou mais na igreja, eu apenas não tenho mais um lugar para congregar, porque aquela pessoa ali me feriu, aquele outro ali me magoou, aquele outro ali fez aquilo comigo, aquele ali fez aquilo comigo. Escuta, e o que fizeram com ele, e o que ele padeceu para eu ter o direito da vida eterna? Você já parou para pensar nisso, irmão? Nessa manhã de hoje eu queria levar você à consciência. Uma vez eu estava pregando num evento que a gente fazia de 3 dias, a gente se isolava num sítio, e a gente chamava isso de encontro com Deus. E aí foi me dada a tarefa de falar sobre a crucificação de Jesus. E eu falei: Deus, como eu vou falar? Como eu vou me expressar? E eu lembro que a palestra que antecedeu a minha, quando chegou a minha vez de falar,
Falaram: pastor Júnior, agora é a sua vez de pregar. Tinham tirado todas as cadeiras, estava todo mundo no chão chorando. Eu falei: ninguém vai querer me ouvir agora. Eu falei: e agora como eu vou pregar? E falaram: vamos, pastor. E a pessoa que organizava era muito metódica, falou: vamos, já está na sua hora, a gente tem um cronograma. Eu falei: tá bom. Eu peguei um pedaço de madeira, fiz uma cruz e entrei gritando no meio do salão: ele não morreu de bala perdida. Irmão, estava todo mundo chorando, pararam de chorar e ficaram me olhando. Eu falei: ele não morreu de bala perdida. Ele morreu numa cruz, por amar a você, por amar a mim. E eu quero dizer para você, se eu pudesse hoje entrar aqui, gritando, com um pedaço de madeira nas costas, e gritar para você: Jesus não morreu de uma bala perdida. Jesus não morreu num arrastão na Avenida Brasil. Jesus não morreu porque estava tendo um assalto e atiraram e uma bala feriu ele. Não, ele morreu uma morte de cruz, aonde ele mesmo se entregou na cruz em favor do meu pecado e do seu pecado, para que a minha dívida e a sua dívida fosse cancelada. E eu quero dizer: permaneça firme até o fim, meu irmão. Permaneça firme. Pastor, mas se soprarem os ventos, fique firme. Pastor, e se me magoarem, fique firme. Ninguém foi mais maltratado do que Jesus. Ninguém foi mais escarnecido do que Jesus. Ninguém foi mais açoitado do que Jesus. Ninguém foi mais insultado do que Jesus. E ele permaneceu firme. Você está entendendo o que Deus está falando conosco? Pastor, mas eu ainda não entendi. Eu te explico. Versículo de número 34 diz assim: e lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Você já passou por algum momento que você queria alguém perto de você? Você já passou por um momento em que você: ô Raíssa, fica comigo aqui, ora junto comigo, por favor. Você já teve um momento que você pensou assim: ô Gabi, ora comigo aqui, não me deixa não. Jesus estava vivendo esse momento angustiado, triste até a morte, e ele diz para os 3 amigos: fica comigo aqui e vigia comigo em oração. Só que ele se distancia um pouquinho, Max, e ele vai orar. E na oração dele ele se prostra em terra e diz assim: Pai, tudo te é possível. O Senhor pode passar de mim esse cálice. Ele estava dizendo, sabe o que? Eu não quero ir para a cruz. Eu não quero morrer. Eu tenho falado muito que nenhum de nós fomos dotados da ciência da gente querer morrer. Quem tem certeza que vai para o céu? Levanta a mão. Só se tu tem certeza. Ok? Agora, quem quer que eu ore para morrer e ir para o céu agora? É ninguém. Mas a gente sabe que o céu é melhor. Se lá vai ser melhor. Não tem boleto, Mastercard, Visa, IPVA, IPTU. Não tem isso. Rua de ouro, mar de cristal. Mas a gente não quer ir. Por quê? Porque viver é bom. Viver é bom. Mas escuta, uma vez um irmão me parou no meio da rua. Falei: e aí, guerreiro, como é que tá? Ô pastor, tá osso, cara. Falei: tá osso, irmão. Tá brabo demais. Falei: o que tá pegando, irmão? Pô, tá muito difícil, pastor. Falei: é mesmo, cara? O que tá acontecendo? Falei: pô, pastor, eu quero morrer. Eu quero ir para a glória logo, pastor. Não estou mais aguentando, não. É tanta dívida, é tanto problema, é tanta aflição, é tanto momento difícil. Ele tinha acabado de perder um filho, a esposa estava grávida, e teve um aborto espontâneo. Ele falou: pastor, não estou aguentando não. Eu falei: não, cara, fica firme.
é o quanto você está disposto a permanecer por amor a Jesus. É o quanto você vai dizer o quanto Jesus ama você e o quanto você experimentou do dom perfeito de Deus. Porque o caminho mais fácil é a gente desistir. Eu vou repetir isso para você, eu acho que o microfone está baixo. O caminho mais fácil é a gente desistir. O caminho mais fácil é a gente falar assim: pastor, eu estou entregando meus cargos, apesar da gente aqui na igreja nem ter esse troço de cargo. O caminho mais fácil é a gente falar assim: não, pastor, eu não vou mais vir no culto. O caminho mais fácil é a gente dizer assim: não, pastor, eu não vou mais fazer nada na igreja, eu vou ficar só sentado. O caminho mais fácil é a gente se fechar, se excluir, sabe, a gente não atender mais os apelos, é a gente querer, sabe, dizer assim: olha, eu estou com os ouvidos tapados, eu não quero mais ouvir. Esse é o caminho mais fácil. Mas eu quero dizer que o caminho da paixão é o caminho daqueles que permanecem até o fim. É o caminho daqueles que não retrocedem. Versículo de número 37 diz assim: voltando, achou-os dormindo e disse a Pedro: Simão, tu dormes? Não podes vigiar nem uma hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação, porque o espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. A segunda coisa que eu quero dizer para você, meu irmão, até onde você está disposto a suportar, é até onde você está disposto a orar. Porque alguém que ora é alguém que suporta dores, é alguém que suporta aflições, é alguém que passa pelas provas e, como dizia o cantor, passa dando glória a Deus. É quando você se tranca no seu quarto, você dobra o joelho lá do lado da sua cama e você mete a tua cara no pó e você diz: Deus, tem misericórdia. Nada está funcionando, nada está sendo favorável, mas eu vou permanecer até o fim. É isso, irmão. Se trata a respeito disso. O quanto nós amamos a Jesus é o quanto nós estamos dispostos a suportar em oração. E deixa eu lhe perguntar: quando as coisas não estão conectando para você, o que você faz? A coisa mais natural que existe é a gente culpar pessoas. Não, a minha condição está assim, é por causa dele, é por causa daquele outro, é por causa daquele outro. E eu sempre costumo dizer que sempre tem dois culpados principais. Quer que eu repita? Eu repito: Satanás e o outro, esse que vos fala. As pessoas sempre vão culpar, ou é o diabo ou é o pastor. Mas escuta, querido, alguém que resiste até o fim é alguém que não transfere culpa, é alguém que assume o protagonismo e diz assim: é porque está me faltando mais tempo de oração, é porque está me faltando mais quebrantamento, é porque está faltando mais, sabe, rendição da minha vida, é porque ainda tem muito orgulho dentro de mim e esse orgulho precisa ser quebrado. Escuta, a gente canta toda semana: o meu orgulho me tirou do jardim. É o nosso orgulho que nos tira do jardim, é a nossa altivez que nos tira do jardim. Escuta como eu fui quebrado no meu orgulho e como Deus ainda continua quebrando. Alguém essa semana falou algo para mim, irmão, que se fosse há tempos atrás, ia tomar-lhe uma invertida, e eu ia vir com tudo igual um trator para atropelar. Eu falei: é verdade, você está certo, eu que estou errado. Está certo. Sabe por quê? Porque Deus está quebrando o meu orgulho. Deus está quebrando o orgulho do pastor. Deus precisa quebrar o teu orgulho.
A gente fica tão orgulhoso. Pastor, e qual é o primeiro sintoma do orgulhoso? É a gente sempre se achar sempre certo. O orgulhoso, ele acha que ele nunca erra, que ele está sempre com a razão, e o outro está sempre errado, quando na verdade a gente precisa compreender que quanto mais eu preciso permanecer, mais eu preciso me humilhar diante do Senhor, mais eu tenho que me dobrar diante do Senhor, e mais eu preciso reconhecer que sem Deus eu não sou nada. Sem Deus eu não sou nada. A Bíblia diz no livro de Atos que tinha um diácono. Esse diácono, a Bíblia vai traçar algumas características dele. Homem cheio de fé, temente ao Senhor, cheio de sabedoria. Só que a vida daquele diácono mexia com a vida daqueles que não eram cheios do Espírito, e decidiram matar ele apedrejado. E diz a Bíblia que pegam Estevão e começam a apedrejá-lo, e no meio das pedradas ele levanta os olhos e diz: Pai, não lhes impute esse pecado. Porque quem permanece, quem resiste, ele está sendo acusado, mas ele continua olhando para o alto. Ele está sendo perseguido, mas ele continua se humilhando diante do Senhor. Ele está sendo pressionado, mas da vida dele continua destilando presença de Deus, a unção do Espírito Santo. Sabe, ele está sendo apedrejado e ele continua na mesma posição. E diz a Bíblia Sagrada que quando Estevão, em meio ao apedrejamento, levanta os olhos e ele olha, ele vê os céus abertos e o Filho do Homem de pé. Escuta, é o único relato que eu conheço da Bíblia que Jesus está no trono de pé. É quando alguém decide resistir às pedradas e às afrontas, sem negar a sua posição em Cristo Jesus. Eu quero dizer para você, eu não sei que nível de enfrentamento você está tendo. Eu sei o nível de enfrentamento que eu estou passando. E o que eu preciso é permanecer inabalável. Eu preciso permanecer olhando para o alto. Eu preciso permanecer tendo os meus olhos fitos nele. Porque é lá no Getsemane, é onde a gente é prensado e sai de nós o melhor azeite. É no meio do apedrejamento que os meus olhos vão contemplar o Filho do Homem de pé na sua glória. É no meio dos teus apedrejamentos que você precisa permanecer de pé.